foi o nosso sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi morto, imolado, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Glória! Quem crê nisso aqui? Nós não precisamos mais do sangue de touro, sangue de bode, sangue de animais. A igreja do tempo da graça, ela precisa do sangue de Jesus de Nazaré. Quem crê que ainda tem poder no sangue de Jesus? Quem crê nesta noite que ainda tem poder no sangue de Jesus? Você pode pecar, deslizar, mas se você recorrer ao poder do sangue de Jesus, ele ainda tem poder de purificação. Ele ainda nos purifica de todo o pecado. Esta era a simbologia da tampa da arca. Agora a arca dentro de Israel era o simbolismo da presença de Deus no arraial de Israel. Sim ou não? Nós vamos ver isso aqui. A arca era usada por Israel em vários sentidos. Primeiro, para a guerra. Quem sabe disso aqui? Quem sabe disso aqui? Somente os sacerdotes pegavam nas varas e na caixa e nas argolas e começavam a transportar a arca. Então, quando Israel travava uma peleja, que eles viam que eles não iam conseguir, eles reivindicavam o quê? A presença da arca no campo de batalha, porque a arca é simbolismo da presença de Deus no meio do seu povo. Oh glória! Aonde é que nós vamos ver isso, irmãos? Aonde? Se eu não me engano, é segunda Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel. Deixa eu ver aqui. 2 Samuel. Capítulo 4. Quem estiver acompanhando a Bíblia. Eu estou acompanhando a Bíblia aqui no celular porque é mais rápido de achar, entendeu? 1 Samuel. Qual é o título desse capítulo? Os filisteus vencem os israelitas. Agora vamos ler, porque vocês vão entender por que foi que os filisteus venceram os israelitas, mesmo eles tendo a presença da arca. Nesse capítulo aqui, irmãos, vai detalhar detalhadamente que eles vão à primeira batalha contra os filisteus sem a presença da arca. Olha o que diz: enviou a palavra do Senhor a Samuel e toda Israel. Israel saiu ao encontro e a peleja aos filisteus e acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeca. E os filisteus se dispersaram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e estendeu-se a peleja. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Na primeira investida na batalha, Israel perdeu 4.000 homens. Eles voltam entristecidos para casa, porque eles foram vencidos. Eles perderam a batalha. Veja o que o texto vai dizer mais para frente. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos, agora ele tem a ideia, tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Agora vocês vão entender o pavor que a arca trazia aos inimigos. Vê, enviou pois o povo a Siló, trouxe de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habitava entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o povo de Israel jubilaram com grande júbilo,
que até a terra estremeceu. Não, Israel sabia que a presença da arca no arraial de Israel era a presença de Deus habitando no meio do povo. Por isso a voz de júbilo, de alegria, uma adoração no arraial de Israel, que a Bíblia diz que a terra estremeceu. Aleluia! Não, irmão, fazer culto e não sentir o tremor da presença de Deus, não sentir arrepio, não sentir desejo de mudança, não adorar, eu não sei o que eu vim fazer na igreja. Porque se a presença de Deus se manifesta no nosso meio, tem que ter reação, irmão, tem que ter alguma coisa tem que acontecer. Igreja, aleluia. Vamos mais para frente para ver o que vai acontecer. Quando os filisteus ouviram, viu? Eles ouviram o que estava acontecendo no arraial de Israel. Olha, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz tão grande de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam o que? A arca do Senhor era vinda ao arraial deles. Veja, os ímpios, a nação dos filisteus, souberam que quem chegou agora lá no arraial de Israel foi a presença de Deus. Por isso a terra estava estremecendo e o júbilo de grito de adoração dos israelitas dava para se ouvir de longe. Glória! Mas vamos mais para frente para tu ver o que é que vai acontecer aqui. Os filisteus podiam se amedrontar e correr. Podia ou não podia? Porque Deus já fez isso acontecer na Bíblia. Tem batalha que Deus fez isso. O povo sai para fora e correr. Ou então se desentender e um matar o outro. Israel não precisava pegar uma espada. Aqui tinha a arca, tinha a presença, tinha adoração, tinha grito, tinha barulho, tinha a presença, tinha a arca. Só que não tinha a vitória da parte de Deus para Israel. Por quê? Você vai entender. Olha, versículo 7 diz: pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca se sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas aquelas pragas junto ao deserto. Mas olha o que os filisteus vão fazer: esforçai-vos, sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus como eles servem a nós. Sede, pois, homens, e fazer o que? Pelejai. Meu Deus. Essa estratégia aqui de guerra eu não estou vendo no meio da igreja. Não estou vendo. Mesmo sabendo que a possibilidade é mínima de vencer, os filisteus estão se reunindo. Alguém, o comandante, está dando a voz ao exército: hoje nós vamos ser homem de verdade e vamos pelejar, para nós não servir a Israel como escravo. Sede homens filisteus e descei a peleja e pelejai. O discurso é bonito ou não é? Mas o capitão está dizendo: nós nunca viu isso. Quem nos livrará agora das mãos desses deuses dos israelitas? Aí, mas para baixo é que vai dizendo. Olha, versículo 10: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Eita. É estreito ou não é? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Por que foi que eles não tiveram sucesso na investida contra os filisteus? Sabe por quê? Pecado no meio da congregação de Israel. Não adianta dizer que é portador da presença de Deus, que é crente, que tem comunhão com Deus, se estiver levando a vida de pecado. Vai ser derrotado, não vai ter vitória. Para
como é que Deus exige de nós, como exigiu no tempo de Josué, capítulo 3 de Josué, versículo 5, se eu não me engano. Deus disse assim: Josué, põe o povo para se santificar, porque amanhã eu começarei a fazer grandiosas obras no meio de vós. Glória, quem crê nisso aqui? Deus ainda trabalha com a obediência e com a santificação. Se não obedecer e não se santificar, pode entrar no campo de batalha que vai ser derrotado. Agora, se santificar, obedecer a Deus, pode entrar lá, pode ser um número pequeno, mas está na presença, está se santificando, está em obediência. O inimigo é quem vai vencer, a tropa contrária é quem vai correr, e a vitória será da igreja, porque anda em santificação com o Rei da Glória. Oh, aleluia! No capítulo 5 eu não vou entrar porque é extenso, mas eles tentam outra vez batalhar contra os filisteus, e dessa vez eles vão perder a arca. Eita Deus. Eles vão ser vencidos, os filhos de Eli vão morrer, e a arca vai ser tomada. Aí uma das mulheres que está grávida vai ter o filho antes da hora, e vai botar o nome da criança em Cabote, que significa foi-se a glória de Israel. E eu vou dizer mais, ela não se apavorou com a notícia da morte do marido, ela se apavorou quando disseram que a arca tinha sido tomada. Aí ela entrou em questão de parto na hora. Porque um cristão verdadeiro, irmão, ele pode ter várias perdas em sua volta. O que ele não aceita é perder a presença de Deus. Aleluia. Quem crê nesta palavra aqui? Perda tudo, mas não perda a presença de Deus, igreja. Não perda a presença de Deus. Oh glória, oh aleluia. Porque eu comecei a dizer que a arca tinha 3 poderes. Eu sei que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu poderio, nada é impossível. Está escrito Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Mas a arca aqui, ela tinha 3 poderes. Os 3 elementos que foi depositado dentro da arca, quem lembra ainda? Vamos ver se alguém está atento mesmo. Quem lembra os 3 elementos que tinha dentro da arca? O maná, a vara de Arão e as... Sim, acertaram. Eita glória! Quando o ensinamento é isso aqui, é nós interagir para ver se os irmãos estão ligados mesmo. Era o vaso do maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos mandamentos do Senhor. Antes de eu entrar nisso aqui, irmãos, vamos detalhar isso aqui. Glória a Deus. Vocês sabem que Israel pecou quando Moisés subiu ao monte para trazer os mandamentos do Senhor, as tábuas. A primeira vez, Israel fez o quê? O bezerro de ouro. Ele passou 40 dias lá, irmão. Quando ele desceu, ele escutou o barulho de festa no arraial. Que alarido de guerra é esse? Aí Josué disse assim: não é alarido de guerra não, é voz de júbilo. Quando chegaram lá embaixo, o povo ficava se despindo, sabe? A festa da carne, se despindo, se prostituindo e se prostrando diante do bezerro que eles mesmos fabricaram. E quem foi que se corrompeu nessa idolatria? Arão, eita, irmão de Moisés. Porque eles vão subir, Josué e Moisés vão subir, mas vão dar a responsabilidade de tomar conta da congregação a Arão. Mas Arão não aguentou a pressão. Você pensa que isso não tem dentro da igreja não, é? Tem uns crentes atribulados que querem botar pressão, meu amigo. Não gostei disso, não gostei da mensagem, não gostei da direção do culto, não gostei da direção, não gostei da pregação, não gostei do que a pastora falou. Aí ele quer botar resistência. E se você não tiver pulso, se você não tiver certeza que você foi chamado para aquela vocação, que foi Deus que mandou você exercer aquele papel, você vai fazer igual Arão, você vai ceder, você vai cair à tentação, você vai se contaminar com pecados alheios. Irmãos, eu falo para vocês, há tanta demanda dentro de igreja para você cuidar de aconselhamento pastoral. Cada caso tem que ser tratado de uma maneira diferente. O que não pode é o líder passar, não. Ainda tem líder que diz assim: eu não estava sabendo. Aí consagra no adultério,
leva o cargo eclesiástico em pecado. Ela não estava sabendo, irmão. Quando chegar aqui para congregar e dizer assim, eu quero me aliançar com a igreja, primeira coisa que o líder tem que fazer, traga seus documentos. Cadê a credencial? Você já é crente, já veio de outra igreja, cadê a carta de recomendação? Cadê sua credencial? Cadê a prova que você está em comunhão com a igreja? Toda essa papelada tem que passar na mão e no crivo da igreja. Por quê? Daqui a pouco é um bandido infiltrado dentro da igreja, fugitivo de outra cidade, e se tu não recolher os documentos, não tiver RG, não sei o que, ele vai aprontar aqui dentro da igreja. Ele pode causar uma morte aqui dentro da igreja, ele pode estrupar alguém aqui dentro da igreja. E cadê você ter prova contra ele que nem documento você pediu? Ao invés de dizer, eu não sabia porque você não procurou. Procure, investigue para você descobrir a ficha da pessoa. Entendeu? E eu sou de um tempo que quando você se desligava do ministério para ir para outro, você levava a carta de recomendação, e na carta de recomendação tinha o endereço da igreja que você saiu e tinha o nome do telefone do pastor que estava lá precedindo lá. Na hora que você chegava na igreja, a primeira coisa que o pastor fazia era ligar para o outro pastor, que era o seu gestante pastor, e conversar. Como é que é Maria do Carmo aí? Como é que é Joãozinho aí na igreja? Ele é mesmo um membro mesmo? Ele está mesmo ingressado no seio da igreja? Como é a conduta dele no meio dos irmãos? Hoje em dia ninguém faz mais isso, infelizmente. Por isso a demanda aumentou de problemas no seio da igreja. Hoje em dia qualquer pessoa é profeta, qualquer pessoa hoje é pregador, qualquer pessoa hoje é pastor. Eu passei 11 anos como cooperador, meu amigo, e dirigi igreja. Quando eu vim sentir lá que eu já não estava mais nem querendo mais isso. Já vinha desanimado já. O negócio assim, foi 15 anos, irmão. Estou chegando ao cargo de pastor. E não foi curso não que eu fiz não. Eu exerci a função na íntegra, trabalhando na obra, suando pelo evangelho. Entendeu? Hoje em dia faz um curso online e já é consagrado. Irmão, o negócio é estreito. Mas vamos para lá, vamos entrar. Os 10 mandamentos, que eram as tábuas que estavam dentro da arca, isso simboliza a obediência que nós devemos a Deus, através de quê? Da sua palavra. Da sua palavra. Como é que eu digo que eu tenho a presença de Deus e eu não obedeço a palavra? Se dentro da arca tinha as 2 tábuas do testemunho. Vamos ver o que é que estava escrito para nós andar um pouquinho, porque senão o tempo não dá. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Eu vou lendo para não tomar tempo, irmão. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro requisito de Deus era que o povo não deveria ter outros deuses estranhos no meio da nação de Israel, porque Ele era o Senhor que tinha tirado eles da servidão e da escravidão do Egito. Então não terei outros deuses no meio de vós. Agora hoje, irmãos, nós como cristãos, nós dizemos: nós não somos idólatras, nós não adoramos outros deuses. Não adora não, tu tem ídolo, rapaz, no teu coração. Porque se tu botar um filho acima de Deus, ele já está sendo um ídolo. Não, irmão, toda reverência tem que ser dada a Deus, não é a criatura, não é a outra espécie de coisa, não é a carro, não é a casa, não é a esposo, não é a esposa, não é a filha, não é a nada, bens materiais, não é. Toda reverência tem que ser dada a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Se você não tivesse um ídolo no seu coração, você não dava desculpa para vir para a igreja, porque tem que lavar uma roupa, porque tem que cuidar do menino, porque tem que fazer isso, porque tem que lavar a casa, porque tem que... Irmão, há tempo para todas as coisas, está escrito na Bíblia. Se hoje tem culto e não deu tempo do dia é fazer a limpeza em casa,
para o outro dia. Mas em primeiro lugar, eu tenho que ir adorar a Deus. Eu tenho que ir buscar a Deus. Aí a irmã pode dizer assim: mas eu tenho que cuidar do meu esposo. Sim, mano. Não estou falando de você se ausentar da responsabilidade do seu esposo com a sua casa, não. Eu estou dizendo que você tem como ter uma dinâmica de lidar com as situações. Não é deixar a casa ficar de cabeça para baixo, não. É saber lidar com as situações. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Aí diz mais: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, e nem nas águas abaixo da terra. Veja, irmãos, sabe o que é que os crentes hoje em dia fazem? Viaja lá para Israel, para o Egito, e traz aquelas réplicas de pirâmide, e bota dentro de casa. Mas aqui está dizendo que você não pode ter imagem de nada, nem que tenha lá em cima de um anjozinho, irmão. Bonitinho, eu vou levar para cá. Não, irmão, lê a Bíblia. Não leve imagem nenhuma, nem que está em cima no céu, nem na terra, nem debaixo dela, nem nas águas. Não leve. Porque você não sabe o que está por trás daquilo ali. Você achou bonitinho numa pirâmide, mas você sabe o que significa uma pirâmide? Uma sepultura de egípcio. Aí tu vai lá e compra a pirâmide porque achou bonitinho, bota lá em cima do rack, em cima da estante, porque achou bonitinho. Mas quem entende sabe que aquilo ali é um sepulcro, é uma sepultura, é uma cova. Era onde enterraram os faraós. Construíram essa pirâmide para enterrar o faraó. Então é coisa de pagão, de paganismo. É terrível, igreja. Vamos mais. Não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, e teu zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os que? Os meus mandamentos. Veja, Deus está dizendo: eu faço misericórdia a quem guarda o que? A minha palavra, os meus mandamentos. Quando você se desvia da palavra, de cumprir a palavra, Deus não tem responsabilidade mais com você. Não tem. Ele tem responsabilidade com quem guarda a palavra e os seus mandamentos. E ele está dizendo aqui, é profético: eu terei misericórdia de quem guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado. Aqui você sabe o que é lei. Então ainda existe igreja que guarda isso aqui, mas nós não precisamos guardar o dia de sábado. Nós guardamos todo dia. Já foi falado aqui que nós temos que santificar. Então é todo dia, não é só dia de sábado não. É todo dia que o crente tem que se santificar e se guardar diante da presença do Senhor. Não é só dia de sábado. Nós não somos sabadistas. Nós não guardamos doutrina de sábado. Isso é coisa da lei, isso é coisa para Israel. O dia de sábado Deus ordenou para Israel. Por quê? Porque eles não tinham folga no Egito. Eles trabalhavam todos os dias como escravo. Então quando Deus liberta ele da escravidão, Deus diz assim: haverá um dia de descanso. Será o qual dia? Sábado. Ninguém vai trabalhar, será o sábado do Senhor. Mas hoje nós guardamos todo dia, vigiando, com o pecado que está batendo na porta todo dia para nos derrubar. Aí ele diz: 6 dias trabalharás, toda obra que vier às tuas mãos, mas no 7º dia, que era o sábado do Senhor, não farás nenhuma obra, tal, aquele negócio todo, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem um animal, nem o teu estrangeiro que estiver dentro das tuas portas ou dentro da tua casa, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. No 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha o outro mandamento que Deus diz no 12:
Honrarás ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por que é que nós estamos vendo os valores das coisas serem invertidos nos nossos dias, pastor Andréia? Que há muito tempo atrás, no tempo dos nossos bisavós, eu sei lá que geração era, o normal era os filhos enterrar os pais, sim ou não? E porque hoje é os pais que estão enterrando os filhos? Porque os filhos são desobedientes, não honra pai, não honra mãe, e Deus terá os dias deles contados na terra e não prolongará os dias dessa geração perversa e pecaminosa. É mandamento de Deus que o pai tem que ter o filho em estima, tem, porque se botar vara demais, aí o filho não aguenta. Então a gente tem que saber lidar com a situação, entendeu? Mas o dever do filho é fazer o quê? Honrar o pai e honrar a mãe. E qual é a promessa de Deus para quem honra pai e honra a mãe? Os teus dias serão prolongados na terra. Oh glória! Irmão, era normal o pai velhinho, o filho enterrava, agora vinha a geração do filho, ficava velhinho e agora era a geração do filho desse filho que ia enterrar. Mas hoje em dia não é mais isso, não é. Jovem de 16, 13, 14 anos, tudo morrendo, tudo descendo na sepultura. Se tu olhar as redes sociais, noticiário daqui dessa cidade, tu vai ver o tanto de jovem morrendo, só Deus caindo no chão. Agora pergunta quem é as peças. Pergunta quem são as peças. Pergunta se é um filho obediente. Pergunta se é um filho trabalhador. Pergunta se é um filho exemplar dentro de casa. Tudo pessoas desobedientes, sem lei, sem regra, vivendo da maneira que quer, mexendo com o que não deve, dando tapa até no vento. Aí como é que quer prolongar os dias na terra? É claro que os dias serão contados para essas pessoas, eles serão desraigados da face da terra. Mas quem é obediente à palavra, obedece e honra pai e a mãe, vai ser prolongado na terra os teus dias de vida. Oh glória! Oh aleluia! Aí ele vai dizer no 3: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Irmão, essas coisas tudo aqui tem dentro de ser de igreja. Tem. João diz assim: se tu dizer que ama o teu irmão, a quem tu vê, tu diz que ama ele, mas tu aborrece, tu és o quê? Homem. E tu diz que tu ama a Deus, que nunca viu, e aborrece teu irmão que tu vê todo dia, tu é o quê? Mentiroso. Então essas coisas aqui acontecem dentro do seio da igreja, viu? Mata irmão, irmão matando irmão, e adultério instalado no seio da igreja. E tem até aqueles que furtam dentro da igreja. Se botar no cargo de tesouraria, ele começa a mexer no dinheiro que entra dentro da igreja. Tem ou não tem? Se tinha no colégio apostólico de Jesus, Judas que mexia nas ofertas que entravam na sala, não vai ter nos nossos dias? Tem. Por isso que a liderança tem que escolher a pessoa certa para o cargo certo. Não é qualquer pessoa, tem que ser pessoa de confiança naquela área, porque senão vai ter desfalque. Vai. Mas aqui está dizendo: não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que mais tem dentro da igreja? O que mais tem dentro da igreja? Caloteiro. O que mais tem dentro da igreja? Caluniador, fofoqueiro. Irmão, tem essas pragas tá aqui no nosso meio, e nós sofremos com essa praga aqui dentro. Agora eu vou dizer como é que nós trata isso. Mostra para ele na Bíblia. Porque quem obedece a palavra de Deus vai gostar, vai comer, vai se alimentar. Agora se essa praga estiver aqui dentro, ele vai se sentir acuado. Ele vai se sentir acuado. Ele se converte, ele não para dentro da igreja, ele corre para outra. Porque não quer conserto, não quer saber de obediência. Mas a Bíblia trata ou não trata? Deixa eu olhar a hora. Já passou um pouquinho aqui. Eu creio, mas não é parada. Aí o 17 ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Irmão, é triste eu dizer isso, mas tem ser vergonha dentro da igreja que cobiça a mulher do outro. E vice-versa. Tem mulher também que cobiça o marido da irmã. Não cobiçarás o servo
Olha, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem as coisas nenhuma que é do teu próximo. Irmão, pelo amor de Deus, se eu não estou apto para ver o meu irmão ter uma vitória e eu me alegrar com ele, eu estou enquadrado aqui dentro, cobiçoso do que é do meu próximo, do que é do meu irmão. Irmão, olha, eu caí na besteira de contar o testemunho do primeiro carro que Deus me deu. Como foi que Deus fez para me dar vitória? Mas o segundo eu não contei não. Não contei não. Eu peguei a letra de um hino aí que diz assim: é coisa de Deus. É coisa para o teu Deus. Quando tu tiver vitória, tu vai dizer que é coisa de Deus. Oh, glória. Não fale mais nada, porque não estão hábito para se alegrar quando o irmão tem vitória. Fica com um olho desse tamanho, invejando e vasculhando a vida para saber como foi que comprou. E avaliando: eita, o carro vale 18 mil. Como foi que ele conseguiu 18 mil? Irmão, será que tu está desconfiando que eu estou no tráfico? Que eu estou na bandidagem? Que eu estou roubando? Eu sirvo a um Deus, dono do ouro e da prata, rapaz. E quando ele quer dar, ele dá a quem ele quiser. Ele cria circunstância e entrega vitória, rapaz. Esse é crente até lutando no poder que Deus tem. Aleluia. E se ele quiser dar, ele vai dar. Eu creio. Aí depois disso que Deus terminou essa recomendação, o povo viu o quê? Trovões e relâmpagos, que o povo ficou com medo. O povo dizia assim: nós queremos ouvir Deus, porque Deus só fala só com Moisés. Nós também queremos ouvir Deus. Aí no dia que Moisés bota para o povo ouvir Deus, que eles vieram, o relâmpago, os trovão, o monte tremer, a fumaça desceu em volta do monte. Aí o povo disse: não, Moisés, não quero ver isso não. Fala com Deus lá e tu passa para nós o que ele falar, mas nós não queremos não esse negócio não. Irmãos, tu pensa que é fácil o negócio? Não é fácil não. Um dos primeiros poderes da arca era a palavra de Deus. Então quem tem a presença de Deus tem que guardar os mandamentos, sim ou não? Sim. O que foi que Deus disse para Josué? Para ele ser bem sucedido, para ele ter vitória e prosperar em tudo quanto lugar que a planta do pé dele pisasse. O que foi que Deus falou? Não te aparta da tua boca o livro desta lei, mas atenta a obedecer e a cumprir tudo que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas te atenta em cumprir toda a palavra do livro desta lei, porque fazendo isso tu prosperarás nos teus caminhos, oh glória. Então a palavra de Deus é essencial. Agora o outro poder, irmãos, o poder do cajado de Moisés, de Arão. O que é que significa isso? Autoridade. Poder para guerrear, autoridade para peleja. E lembrar que na contenda de Israel, na separação de Arão como sacerdote, a vara de Arão floresceu de forma sobrenatural. Quem crê nisso aqui? Quem tem a presença de Deus tem esta autoridade, tem esta unção, tem este poder, tem esta dinâmica de entrar em uma guerra e sair bem sucedido, porque ele tem a presença de Deus, e a presença de Deus tem o poder do cajado de Arão. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Se você tem a presença de Deus na sua vida, você tem esta autoridade sobre você. Aleluia. Nós não vamos dar mais nenhuma referência, irmão, porque a hora já se foi. Já se foi. Qual é o outro poder que a arca tinha? Maná. O maná. O maná estava dentro da arca, de um jarro, simbolizando a prosperidade que Deus deu a Israel em toda a trajetória do deserto. Vocês sabem que na trajetória do deserto com Israel, Deus fez maná cair do céu. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então, este poder da arca simboliza o poder de prosperar em desertos. Oh, glória. Quem crê nisso aqui? Oh, glória. Oh, aleluia. A crise pode estar instalada,
mas se a presença de Deus está contigo, glória, tu tem esse poder delegado por Deus para prosperar no meio do deserto. O maná vai cair na tua casa, o maná vai cair na tua casa. Eu vou profetizar, mas vamos encerrar agora. O maná vai descer na tua casa, o maná vai descer na tua casa, o maná vai descer na casa das irmãs aqui, o maná vai descer no meio dos irmãos. Vai ter sustento da parte de Deus, porque tu estás com a presença de Deus e tu tens o poder de prosperar. Não existe crise para quem tem Deus na vida. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? A arca simbolizava a presença, mas hoje nós somos a arca de Deus e Deus habita em nós. Deixa eu ver quem é a arca de Deus. Deixa eu ver quem é a arca de Deus. Então os três poderes da arca estão dentro de você. Você tem o poder para a guerra, você tem o poder para prosperar e você tem o poder da palavra, porque você é a arca de Deus e dentro da arca existem esses três poderes. Só quem crê, só quem crê. Levante a mão, exalte a Jesus de Nazaré. Você que vai sair daqui convicto que você é a arca de Deus. Glória. Amém, meus irmãos? Só você que crê nesta palavra aplaude a Jesus de Nazaré. Amém?